Bom dia, ainda estou rouca. Eu sou Melissa e esse áudio vai para a playlist sobre o natural. Tudo bem? Eu sou escritora, eu sou uma pensadora, sou cristã, sou artista, sou mãe e tenho dupla condição, sou autista e superdotada. Bem, apesar da voz de criança, talvez, eu tenho 44 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre... eu tenho visto muitos vídeos no YouTube sobre pessoas tendo visões, né, apocalípticas no Brasil, talvez até no mundo, mas mais especificamente no Brasil. E aí tá me vindo muito e é como se Deus começasse a chamar, né, para que eu passasse a mensagem. Eu me autodenominei com alguns termos, como a mensageira, né, a contadora de histórias, a pacificadora. E isso tudo, esses termos são termos que eu me autodenominei porque eu fui identificando algumas buscas minhas, não é algo... É como se eu olhasse no espelho e em algum momento conseguisse, esse espelho ele fica embaçado, né? Quando a impressão que eu tenho é que, por exemplo, falando um pouquinho sobre essa reconhecimento de identidade, é quando eu nasci, o espelho ele estava... Eu nem sabia que tinha um espelho. Igual, muitas pessoas ouvindo, não sei se foi no livro do Augusto Cury, acho que foi, ou foi um outro, enfim, um livro de um psicólogo, um psiquiatra, pessoas em palestras sobre a mente, sobre o ego, enfim, sobre esse nosso interior, muitas pessoas falaram assim: nossa, eu nem sabia que eu tinha um. Então é assim. Então a gente vai vivendo às cegas e você nem sabe que existe esse espelho, né? E agora eu vou falar... Eu sempre falo de coisas às vezes que não tem muito, porque Deus vai me mostrando. Eu vejo que eu tô vendo esse espelho não é longe, é como se eu não tivesse consciência dele, então eu não vejo ele. Então eu nasci aqui nesse ponto dessa linha da minha sala, onde tem os azulejos, os pisos, enfim. E aí eu vim andando sem nenhuma consciência deles. Em algum momento eu tomei consciência disso. Então eu até vi que tinha um espelho, uma identidade ali, mas estava embaçada. E aí, conforme eu fui caminhando, ele foi se revelando para mim sobre quem sou eu. E nesse revelar que estão essas autodenominações que eu disse. Eu sou a mensageira, eu sou a contadora de histórias, eu sou a pacificadora. Eu sou aquela que ama os mais fracos. Eu estava ouvindo um pouco do último áudio que eu postei para vocês em vídeo sobre a minha teoria, né? E esse canal, eu já pensei em parar com ele várias vezes, mas para mim
eu continuo escrevendo. E às vezes eu acho que eu escrevo pouco, mas eu lembro da época que eu voltei a escrever no Japão, né? Porque eu tive duas fases. Ai, desculpa porque os assuntos se misturam. Eu comecei a escrever aos 11 anos até os 15, mais ou menos, que eram poesias. Parei. Ah, não. São... Enfim, eu acho que talvez já sejam 3 fases, se bem que essa última é ininterrupta, não parei. Enfim, dos 11 aos 15 eu escrevi poesias. Aí eu parei porque eu queria escrever uma história, né? E aí eu fui voltar a escrever no Japão quando eu tive síndrome do pânico. Aos 26 anos, acho. Eu acho que é 2005. Sim, acho que foi isso, aos 26 anos. Então eu tinha parado de escrever por 11 anos, mais ou menos. E aí eu voltei a escrever no Japão, só que eu não parei. Só que tem, claro, a fase do Japão, em que eu escrevia lá, e a fase do Brasil. No Japão, como eu trabalhava em fábricas, eu só escrevia aos finais de semana, mais no sábado, né? Porque domingo era o tempo que meu pai tinha livre, então eu dava esse tempo para ele, né? Não só eu, né? Era minha mãe, eu e meu irmão dando esse tempo para o meu pai, que tinha menos tempo, né? Ele trabalhava mais. Era o que mais trabalhava em casa. E tinha o trabalho mais pesado, enfim. E ele só tinha o domingo, então eu não escrevia, então eu só escrevia aos sábados. Inclusive foi um sábado que eu tive uma experiência sobrenatural. Eu gosto de deixar meu pensamento solto. Isso é bem complicado, essa questão das coisas um pouco soltas, até que eu encontre o caminho de volta, porque os meus livros, eles são assim. O que acontece, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu queria escrever, eu tinha uma personagem, até hoje, coitada, tá lá esperando que eu fale sobre ela. Talvez eu nunca vai falar, o nome dela é Alexandra. Ela é uma menina pobre, né? Ela tem muitos problemas. Problemas assim, né? Em relação ao vestuário, roupa, enfim, tudo que uma criança pobre queira ter, ela tem esses problemas. Essa Alexandra aí, né? E eu tinha essa personagem e eu tinha talvez um final da história ali. Eu tinha algo que eu nem lembro o que era que eu queria fazer. E eu tinha aquilo fixo na minha mente. Que nem a BNT, sabe? Ó, tem que ser assim, 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 assim. Aí o que acontece? Eu travava. Porque o processo criativo, ele não é assim. Se vier com uma forma, ele nem pingar, ele não pinga. Ele seca. E aí eu secava. Entendeu? Aí, quando eu tive síndrome do pânico e voltei a escrever, eu já voltei assim, ó. Eu já estava me sentindo tão mal, né? Então, assim, não tinha exigência nenhuma. Se saísse alguma coisa, estava ótimo. Então, eu comecei a escrever sem expectativa, sabe? Sem cobrança, sem forma, sem, ó, tem que ter esse resultado, né? Não sei se isso serve para você, mas
Uma das dicas que eu recebi, que minha mãe trouxe para mim, que ela foi conversar com um tio meu que foi escritor, ele disse sim, fala para ela, vai escrevendo, vai escrevendo. E aí eu pensei, será que é assim mesmo? Vai escrevendo, vai escrevendo. E aí eu comecei, sabe, a lidar com o meu processo de uma outra forma, né? Até hoje, eu sinto que às vezes, igual eu escrevi de uma forma, que eu tenho que libertar mais, que eu estou tentando fazer isso, sabe? Se eu começo a escrever e acho aquilo estranho, é porque aí é que tá bom, porque se eu escrever sempre da mesma forma, que chato, todos os livros vão ficar iguais, não, eles têm que ser extremamente diferentes, entendeu? Um do outro, tem que ser reveladores, tem que ser chocantes, assim, né? Mas tem que falar sobre aquilo que é o meu foco, né? Que é do autismo. Eu tenho focos de interesse. E esses focos de interesse vêm desse espelho, que me revelam meus focos de interesse ao longo da minha vida, mesmo quando eu não escrevi ainda, e aos poucos aquilo vai sendo revelado, e conforme eu vou relembrando a minha história, não sei, talvez você perceba isso na sua, memórias de infância, de todas as épocas da sua vida, você perceba o que te revela esse espelho, né? E ele vai desembaçando, você vai se reconhecendo ali. E eu reconheço também, infelizmente, muita facilidade minha para coisas que às vezes eu não queria, né? Como no último áudio que eu fiz para vocês, dizendo: a autista não sabe se defender, né? Então, essa é uma facilidade ou seja, o que acontece quando alguém não sabe se defender? Então, essa é a facilidade, entendeu? De se machucar, de se ver em uma situação sem saída, entendeu? E que é a minha facilidade, né? E isso se repete indefinidamente. Essa questão de deixar a mensagem solta, eu não sei se Deus quer assim. Eu sempre faço aqui as mensagens, sempre como se Ele pedisse, Ele quisesse. Eu não estou ganhando nada aqui. Aliás, para falar a verdade, eu não estou ganhando nada com os meus livros também. Eu faço isso de extremo amor mesmo, né? Os pontos fortes dos meus livros, o que são? Fetos, vida, mulheres, as outras espécies. Agora entraram também as árvores, né? As plantas, porque eu tive uma experiência sobrenatural com uma árvore. E um certo dia que eu estava triste, né, abatida, mas estava num compromisso da minha filha, esperando a gente ser chamada. E tinha uma mangueira ali. E a mangueira me consolou, né? Uma das coisas que eu aprendi, muitas vezes, é um recurso. A gente vai aprender novos recursos. Muitas vezes não buscar ajuda nas pessoas, mas buscar ajuda direta de Deus
desses outros que estão por aí. Eu digo uma planta, uma árvore, né? Um passarinho, entendeu? O próprio céu, as nuvens. E quando você tem uma necessidade, você tem os recursos, né? E veja bem, Deus tem falado comigo sobre o espaço vazio, que ele é repreenchido, ele é preenchido com novas coisas. Então, quando você tem uma necessidade, você não tem um recurso, um novo recurso surge para atender essa necessidade, que pode ser algo relacionado ao imediato que Deus tem me falado. E esse imediato é o sobrenatural. Para que vocês entendam, primeiro, parte da noção de que eu sou autista, então eu não tenho um bom relacionamento com pessoas. E mesmo quando eu tenho um bom relacionamento com pessoas, isso sempre me causa dor. Porque às vezes é como no último áudio que eu falei para vocês, que tinha um tucano, né? Que eu digo, tava cruzando o meu céu, um tucano, tão bonitinho esse tucano. E eu descobri que o tucano, ele é tão bonitinho, mas ele é tão cruel. Então, o que acontece? Ao longo da minha vida, e olha só, parte da ideia também, não é ideia, é um fato. Os autistas, eles são mais ingênuos. Então, eles não têm um instrumento. Eu não sei qual que é esse instrumento, mas é sempre, e cada vez você pensa assim, com o tempo eu vou adquirir esse instrumento. Não, você não vai adquirir esse instrumento. Você nasceu sem ele. É um instrumento. Eu não quero falar muito, que às vezes pode parecer preconceituoso, né? Mas me veio na mente assim dizer para vocês, é preciso estudar o neurotípico, não só o neurodivergente. Eu acho que o neurotípico ele precisa ser estudado, entendeu? E aí é assim, que assim, para você saber quem é o neurodivergente, você precisa saber quem é o neurotípico. Como é que você vai, entendeu? Igual eu vejo muitas teorias de psicologia, parte da ideia de que o adulto ele é maduro. Ele não é maduro. Ele não é maduro. Ele é uma criança com grandes poderes e que faz grandes estragos. Então, assim, eu vejo muita parcialidade nas teorias, entendeu? Porque é sempre do forte que fala do mais fraco. E se o fraco for falar do mais forte, o que será que ele tem para falar? Vamos ouvir? Vamos ouvir. O que será que é? E essa ideia que eu com o contato meu com os mais fracos, o que a árvore falaria de nós? O que a criança pode falar do adulto? O que a vaca poderia falar do ser humano? O pato, que está lá agora, todo mijado, cagado, sangrando, que não aguenta mais de tanto comer. Daqui a pouco o francês vai lá. Ó, francês chique, você sonha ir para a França, né? Ó, ser cruel. Por eles, não. Pelos patos eu iria para a França, não pelos franceses. E aí essa parte faz parte dos meus repúdios, né? Repudia a crueldade.
Então, enfim, vamos caminhando até que eu chegue nesse imediato, que talvez tenha correlação com o meu sonho, com o Brasil. É apocalíptico. Eu tive uma época da minha vida que eu tive uma depressão muito forte por problemas que eu não conseguia enfrentar. Porque o que acontece? Eu acho que às vezes eu acho que eu ia para os lugares, né? E parece que acendia todas as luzes vermelhas em mim, sabe assim? E eu, como eu tinha a sensação de que se eu ficasse naquele ambiente, ainda mais que eu sabia que encontrar aquela pessoa que sempre é o contato com o neurotípico, ou entre eles neurotípicos agudos, que eu chamo, que eu digo que o neurotípico deve ser estudado, eu sabia sempre que eu não tinha instrumento, entendeu? Na situação que eu, enfim, ou que eu não sabia lidar com aquela situação, eu era como uma zebra que sai correndo, um cavalo, né? E aliás, isso soa covardia, né? Às vezes, eu sei, olhando assim, eu me vejo, né? Mas eu, sabendo que o autista ele tem a necessidade do afastamento para se equilibrar, eu entendo que é um processo, é como se aperta um botão, vai acontecer isso. Então, eu entendo que é um processo automático e que não é só eu que faço isso. E com a minha aproximação, que não é nem física, é apenas de observação, ou de atração, ou de aproximação, digamos, espiritual, o que eu digo espiritual é assim, que Deus tem me falado que Ele sai batendo nas portas, por aqueles que Ele ama, que são os mais fracos. Nem todos escutam, eles nem escutam, eles ficam dormindo. Alguns, eles acordam. Oi, Senhor, o que foi? Fulano. Tá bom. Outros até escutam, até sentem. Ai, sinto no meu coração alguma coisa, mas não vou fazer nada, entendeu? E cada um faz da maneira como pode, né? Uns estão lá no campo, né? Uns estão escrevendo artigos, enfim, outros estão resgatando, né? Trabalhando em abrigos. E eu estou fazendo esse áudio, estou escrevendo livros sobre isso, enfim, da maneira que cada um faz, da maneira que pode, né? Então, realmente, eu não vejo, sinceramente, é uma coisa que me envergonha, eu não vejo como bonito, parece só covardia mesmo. Mas eu comecei a identificar muito com as outras espécies, né? Como o cavalo que foge, a zebra que foge,
né? E sempre que foge, é uma sensação de dor, né? Tem uma sensação de dor e, como minha filha disse outro dia, mamãe, não pode deixar ele escapar. Falei, filha, mas ele não escapa, ele é livre, ele está exercendo a sua liberdade, né? E eu me autoanalisando, por exemplo, pegando o cavalo, a zebra, eu sou, infelizmente, eu gosto muito da zebra, né? Eu digo que a zebra é livre, é um cérebro resistente, mas eu não sou a zebra. Eu preciso admitir agora que eu sou o cavalo. Por quê? Porque eu não tenho como viver a parte da sociedade. A zebra tem, então ela é livre. O cavalo não. Ele nunca vai. Ele não é humano. Ele nunca vai se sentir feliz ali. Mas ele não pode voltar. Vai voltar para onde? Eu não tenho para onde voltar, entendeu? Então, sim, não tem escapatória. Então, ele sempre vai se sentir infeliz, entendeu? Porque não tem para onde ele voltar. É como se o mundo dele tivesse sido desmanchado, ou então houvesse poucos, entendeu? Com quem ele se... Então ele sempre vai estar ali, se autodominando e sendo domado pelos de fora, e ele sempre por mais que esteja lá pastando bonitão, ele não é como a zebra, né? Que a zebra ela faz o que ela quer, ela está livre, ela está entre os dela. Sobre isso, eu faço parte de uma minoria bem pequena mesmo, parcela das pessoas que nascem e têm a sensação de não pertencerem aqui, ao planeta Terra. Isso é algo que vem desde pequena, entendeu? Então, eu não sei, por exemplo, sobre dificuldade de comer. Eu achava desnecessário comer, eu sempre pensava, por que minha mãe quer que eu coma? Por que eu tenho que comer? Eu tinha muitas coisas que eu achava desnecessárias. Até hoje, talvez um dia eu reúna as coisas para escrever, mas eu até tenho medo de falar, entendeu? Porque eu vejo muito o embate disso, do desnecessário com o necessário, e é como se tivesse trocado. E essa visão minha do apocalíptico no Brasil é sobre isso. É como se houvesse sendo trocado aquilo que é necessário, e aí fizeram uma bagunça total. E na minha cabeça é sempre, para mim isso é necessário e não isso. E as pessoas veem, não, isso que é necessário e não isso. E eu fico assim, meu Deus, o que eu faço? Será que eu jogo fora tudo que Deus tem me falado? Será que a minha trajetória inteira está errada? Porque era certo isso, é como terra debaixo dos meus pés, é como a planta. Como que eu vou jogar fora? Parece que eu vou cair no abismo, no inferno, se eu fizer essa troca, entendeu? E lá eu não vou, lá eu não pertenço a esse lugar. Enfim, então, toda a mensagem vai ser, completamente estranha, porque pensa, eu sou estranha, eu faço parte da minoria, né? Então, assim, eu acho que até entre os autistas eu sou muito estranha ainda. E todas essas coisas eu tenho vontade de escrever ainda, né? Sobre, por exemplo,
os espaços em brancos, que eles são preenchidos com novas coisas, né? As perdas, né? Às vezes, quer ver? E Deus está me mostrando o seguinte, Ele fala, ó, esvazia esse cômodo, esvazia, né? Por quê? Porque eu vou preencher com novos móveis ou com uma nova pessoa que vem morar aí nesse cômodo, entendeu? Então, se Ele fala para você esvaziar o cômodo, é uma perda, às vezes. Puxa, perdi alguém, morreu alguém. Ou perdi dinheiro. Esvazia o cômodo, né? Que vem aí uma nova vida, vem aí alguma coisa que Deus vai te dar. É que Ele vai te dar. Então, assim, a gente fica só na perda. Não, esvazia o cômodo, porque Ele... se esvaziou um cômodo, é porque Ele está trazendo uma vida para você. Para morar aí nesse quarto, sei lá, entendeu? E é o que Ele está mostrando. Então, esvazia. Ou já está vazio, né? E dói. O vazio, ele dói. Como eu falei, às vezes você tem uma necessidade, você não tem a provisão. E aí, às vezes, tem um imediato. Entendeu? E... o Senhor está aqui. Então, olha, eu tenho entendido que eu falei para vocês a minha teoria, né? Que a neurotipicidade é exceção. Isso eu não tinha falado, eu escrevi no enfim, na descrição do vídeo. Que a neurotipicidade é exceção. A neurodivergência é abrangente. Todo o restante é neurodivergente. Então, se é o contrário. E aí, a terra, os grãos de areia, as árvores, o céu, as nuvens, os golfinhos, todas as outras espécies neurodivergentes, com instrumento a menos, não sabem se defender. A neurotipicidade eu ganhei um novo instrumento, e eu não sei que instrumento que é esse, mas falta recursos às vezes, entendeu? Só que é como se essa neurodivergência humana, ela fosse um pouquinho de neurotipicidade junto. Não, por causa que a gente tem acesso, né, a conhecimento, livros, estudo, a gente cresce com neurotípicos. São poucas pessoas ali neurodivergentes ao seu redor. Então é diferente deles, o nosso cérebro, né? Enfim. É um pouco diferente. Eu tive uma experiência sobrenatural com um pato, que eu fui me tornando, né? A cabecinha ficando branca, peludinha, e a boca assim virando um biquinho. E eu senti assim, a cabecinha assim, pequenininha. Eu digo a mente, pequenininha, que eu digo, nossa, tão puro. E aí, abri a boca assim, quá, né? E eu senti assim dentro de mim, nossa, que bonitinho que eu sou, né? Mas, olha aí fora, o negócio é bruto aí fora. E não é a natureza selvagem, é o ser humano. Com ferramentas com as quais eu não sei lidar, entendeu? E às vezes ele pode ter até a unha pintada no salão.
Eu tive uma amiga que uma vez eu falei pra ela do foie gras, né? E eu acho até que a família dela é fazendeira. Enfim, nunca... Eu digo, tem pessoas que gostam de fazendeiros porque sabem, né? Que ganham bem, que enfim, tem faz... Eu sinceramente nunca liguei para isso e pelo contrário, né? Eu sempre pensava assim, essa pessoa, nossa, pessoa legal, ela é mas ela é fazendeira, vou tolerar. Tipo, na minha cabeça sempre foi o oposto. Eu preciso tolerar, entendeu? Que ela é fazendeira, que ele é fazendeiro. Tá, vamos tolerar. Na minha cabeça era o oposto do que geralmente é na cabeça das pessoas. Então, eu tolerava o fato dela ser de uma família de... Acho que a família dela não sei se era a avó, acho, fazendeira. Mas, enfim. Isso forma tudo a cabeça da pessoa, porque no último áudio que eu falei para vocês, eu disse, aqueles que estão próximos, eles não percebem as coisas que estão acontecendo, só aqueles que estão longe. Não é? São os de longe que percebem que algo está acontecendo. Os judeus perceberam Jesus? Quem percebe? Os de longe, como nós. Até hoje eles não percebem. Então, são os de longe que percebem, entendeu? E aí eu disse para ela do foie gras. E aí ela... Eu não lembro o que ela falou, mas ela debochou de mim, né? Ela debochou de mim, não sei se debochou dos patos, enfim. Ela disse que ela comia mesmo. E eu sabia que ela comia, porque eu sabia que uma vez por ano ela ia para a Europa, ela ia para a França, então ela estava sempre por lá. Ela estava sempre por lá, perto daqueles que eu amo, olha só. E sentada nos restaurantes, comendo o quê? Né? O patê desse, que agora tá lá mijado, cagado, sangrando. E eu que estou mais longe aqui, que... Enfim. Mas eu falei para Deus, né, que se um dia Ele quiser, sobre esse imediato que eu falei, é que eu passei pela França já. Quando eu fui para o Japão, eu fui pela França, né? Então, saí do Brasil, pousei na França, mas isso só questão de aeroporto, né? E aí, Japão. Mas que eu vá, que eu entre no país no dia do fim do foie gras, o dia do fim do foie gras. Nesse dia que eu quero pisar lá. Pisar e ver tudo vazio, sabe? Os lugares do abate, tudo vazio. E eu tenho visto as outras espécies como seres que não falam, mas eles comunicam mensagens. Entendeu? É como se eles emitissem SOS. Eu tive uma vez um sonho com uma cadelinha minha. Ela me pedia socorro. E quando eu fui constatar, ela realmente estava precisando de socorro. Ou seja, eu entendi, comecei a pensar sobre aquilo. Como que eu sonhei com ela? Como que eu soube? Será que foi ela que me pediu socorro? E a minha mãe falava para mim, minha filha, você sonhou com ela, porque às vezes eu tinha até esquecido. Você me contou tudo. Ela te pedia socorro. E aí eu comecei a pensar, nossa, eles pedem socorro. Então eles não são tão... Ué?
Mas eles não são incultos, eles não sabem de nada, eles são... Não, eles sabem alguma coisa. Então, se acontece alguma comunicação, eu comecei a pensar assim, mas por que essas pessoas estão se movimentando? Por baleias, por, sabe, cachorros de rua, pelas vacas, pelos cavalos? Não faz sentido. Porque o neurotípico, ele é assim, ele segue o jogo da imitação. Esse é um dos problemas do neurodivergente, ele não copia ninguém. Então, ele entra na sala de aula, ele é o estranho. Os coleguinhas já não vão gostar dele, porque todo mundo faz de um jeito, ele faz diferente. Quer ver? Eu lembro que quando eu fazia balé, eu tive um problema sério, né? Aliás, sempre tive problema com os colegas. Por não me misturar. Então, assim, eu lembro que eu chegava mais cedo e aí eu começava a fazer minhas coisas, que nem eu faço na sala de casa, às vezes alongar, treinar, isso, aquilo. E as colegas, elas chegavam e ficavam esperando a professora, e eu não. Tudo que ela já tinha ensinado nas outras aulas, eu começava a fazer antes da professora chegar, então eu gostava muito daquilo, gostava muito do balé. Eu só parei mesmo por condições de falta de dinheiro mesmo. Mas enfim. E aí aquilo começou a gerar uma fofoca, começou a gerar um problema muito grande. Porque elas vinham, elas me afrontavam, né? Elas diziam, o que você está fazendo? A professora não mandou e não sei o quê. Então, e o neurodivergente, ele é sempre assim. Ele não faz o que manda, né? Ele sente que ele tem que fazer algo, ele faz do jeito dele, ele faz um tempo diferente, enfim. E aí, mas eu quero voltar sobre vou voltar a falar sobre o espaço vazio, sobre a necessidade e, por exemplo, uma falta de recursos. Qual que é a frase que eu tinha? Falta instrumento. Falta instrumento. Já tá amanhecendo, eu nem falei. Hoje é terça-feira. Eu comecei o áudio 5 da manhã, tá nublado, esfriou. Acordei cedo hoje. Eu sei que eu nem fosse gravar mais, mas enfim. É que assim, é como se eu fosse pegando várias frases importantes ao longo da mensagem, mas não é só ao longo da mensagem, que Deus, ele tem falado há muito tempo comigo, né? E daí tem algumas frases como necessidade, o desnecessário, o espaço em branco, a falta de recursos, me falta instrumento e o processo e o imediato. É sobre tudo isso em relação a esse sonho apocalíptico, que eu acho que tem de pano de fundo isso tudo que Deus trabalha com emoções comigo. Falando comigo mensagens, mas junto com o recurso da emoção. Eu sinto que tem isso como pano de fundo, diante de tudo aquilo que ele tem me falado, que ele tem me feito escrever. Quer ver? Eu não falei ainda
que eu não terminei de falar que nesse ano que eu tinha esses desesperos, que eu fugia, que eu me dá a sensação de vergonha, de ser covarde, enfim, mas eu reconheci que é o meu processo que eu faço, né? Como um cavalo que ainda não está inteiramente domado, e ele tem uma sensação de dor, ele faz um movimento. Eu estava com depressão, então eu desenvolvi uma depressão muito forte, né? Naquele ano, e eu tinha desespero. E esse desespero, às vezes, me fazia ir em busca de pessoas. E pessoas são o quê? Neurotípicos, né? E se meu problema era com neurotípicos, como que eu vou buscar ajuda justamente ali, né? E às vezes, muito pior, eu ia buscar ajuda em um neurotípico agudo. E ainda não era nem agudo, agudíssimo, sabe? Daquele tipo de pessoa que tinha um instrumento, eu digo, do qual eu não conseguia me defender. E também não poderia, é como se eu buscasse ajuda, eu buscava ajuda onde eu não achava ajuda e mais me machucava, entendeu? Então eu tinha esses desesperos. E eu lembro que nesse ano, justamente, aconteceu um problema, né, com um membro da minha família, que era pela ingestão excessiva de calmantes, né, ansiolíticos, principalmente ansiolíticos, né. Eu lembro que a minha avó tomava calmantes, ansiolíticos, enfim. Para ela, realmente não deu problema. Isso não afetou a saúde dela. Também não sei como ela tomava, enfim, e cada organismo é diferente. Mas, para outra pessoa, deu muito ruim, entendeu? Deu muito problema. E eu lembro do nome especificamente desses, eram 2 ansiolíticos, que a médica do UTI falou, não, ó, esses 2 aqui, ó, eles dão esse problema neurológico quando se toma demais. E daí eu lembro como eu estava muito mal, né, com esse problema que eu não conseguia, e eu nem sabia que era autista, eu estava tendo uns comportamentos estranhos, né, por causa do autismo, que eu ficava desregulada, eu não sabia, e mais a depressão, me receitaram, a médica me receitou esse ansiolítico, que justamente deu problema nesse meu familiar. E aí eu liguei uma coisa com a outra, eu pensei, bom, deu problema nessa pessoa, quer dizer, acabaram de me receitar, acabou de acontecer, e ela me receitou para eu ficar tomando isso, quer dizer, até acontecer comigo também, né? Então, esse parece que é o meu destino, né? É tomar, né? Porque assim, é como se uma força, e essa força nem é sobrenatural, uma força natural mesmo, a força natural das coisas, que às vezes é o processo, né? Um processo humano me levou a uma sala, um consultório
público na época, né? E aí conversaram comigo, tal, me passaram esse remédio, eu pensei, bom, saio com a mesma receita, a pessoa lá internada, né, acamada, e eu com a mesma receita para tomar o mesmo remédio que adoeceu ela. Ou seja, eu já via, né, lá na frente. Daí o que eu fiz? Joguei tudo no lixo, né? Porque eu pensei assim, eu não vou tomar esse remédio. Mas eu lembro que na época eu tomava outros remédios que não tinham esse nome, que é um nome específico. Que na época, eu vou falar o nome dos remédios, é fluoxetina e paroxetina. Então esses dois remédios são terríveis, enfim, eles causam quando a pessoa toma demais, e aí a pessoa vai ao banheiro para urinar, e aí os sais minerais, né, do corpo que precisam para regular a pressão arterial, eles vão tudo embora junto. O corpo expele por causa dessas toxinas aí desse remédio. Então eu tomava outros remédios. Só que eu já estava tomando muitos desses remédios por causa dessas situações de desespero que eu tinha, né? Às vezes, se eu saía para encontrar pessoas para buscar ajuda, eu voltava pior, né? Então, é como se esvazia o quarto, né? Que a necessidade, a falta de recursos, né? Ou você tem um recurso que é ruim, entendeu? Às vezes você tem um recurso que é a salinha com essa médica que dá uma receita para você que lá no futuro é a sua morte, entendeu? É isso, ela estava me receitando o que tinha acontecido com alguém que estava internado e eu estava com problema psicológico por isso, porque eu não estava conseguindo lidar com essa situação, com as outras pessoas envolvidas. Ou seja, eu estava entrando em colapso e ela estava me receitando a mesma coisa para ter o mesmo fim. E aí, sabe, às vezes você tem na mão o processo e o imediato. Você tem que jogar fora o processo e falar, Deus, me dá o imediato. Porque o que eles têm para mim, olha o meu fim. Não vai dar bom para mim. Se depender do processo, não. Só o imediato. Então é isso. E aí eu fiz uma oração porque eu já estava tomando muito daqueles calmantes. Sabe, não estava tomando para dar cabo da minha vida, não. Estava tomando porque eu queria dormir mesmo. Porque eu queria, sabe, não sentir desespero. Mas mesmo assim era perigoso, né? Então um dia eu prometi para Deus que nunca mais ia tomar, né? Calmante, ansiolítico, enfim, nem se fala, né? Que com certeza eu não ia tomar. Mas calmante eu não ia tomar. Eu não sei exatamente a diferença, mas eu lembrando daqueles dois, né, que eu falei, que a médica do UTI me disse, ó, esses dois, acontece isso, desregula, e aí algumas pessoas, infelizmente, entram nesse quadro, né, e que é irreversível. E aí eu fiz uma oração, porque eu precisava do imediato. Eu esvaziei o quarto. E eu queria uma nova vida ali. Eu precisava.
porque aquilo que aquela médica tinha me receitado, ela estava receitando a minha morte, entendeu? Ou pior que a morte. Eu nem quero falar o que ela estava receitando para mim, né? Que era viver a mesma situação, Deus que me livre, que eu não mereço aquilo. Enfim, e aí eu esvaziei mesmo. E aí eu, sem instrumento, né? E essa situação talvez seja do Brasil. Em uma situação, olha a minha cadela, sem instrumento, com um homem ruim. Era um homem que, tá, tudo bem, eu entendo a situação dele, é um homem pobre, um jardineiro, que tem um filho, ele é sozinho, não tem uma mulher, né? Então ele sai por aí cortando jardins. E até encontrei ele por aí depois, sabe? É um homem que crê em Deus, mas ele não trata bem os animais. Ele é da igreja, eu não sei que igreja que ele é, mas ele é crente. O menininho dele é também neurodivergente, sabe? Mas ele tem essa falha, sabe? Com os cachorros, ele bate, né? Então ele tem esse lado, eu não sei, porque assim, eu falo assim, a gente não conhece as pessoas, né? A gente só conhece as pessoas quando elas estão diante dos mais fracos. Porque com o mais forte, é claro, as pessoas vão bajular. Então, esse é o outro lado que eu falei para vocês do neurotípico. E pode parecer muito preconceituoso, me perdoem, mas é sempre que eu reparei, né? Nas pessoas, essa bajulação, eles ficam em volta daquele que é mais forte, sabe? Eles ignoram o mais fraco, eles se acham muito corretos, eles acham que eles têm o processo deles, igual, certeza que aquela médica, se ela visse, tivesse ali, você é louca, você vai jogar fora esse remédio, eu te receitei, você tem que tomar esse remédio. Tem que tomar a cartela inteira. E depois você vem aqui, você pega outra, você vai tomar outra. Ela ia querer que eu passasse pelo processo até dar ruim, né? E Deus me livrou. Entendeu? Deus me livrou dessa médica. E Deus pode me livrar de muitas autoridades em nome de Jesus. Entendeu? Que tem processos que eu sei que no final, que nem o processo do pato, o que acontece com ele no final? Né? Dá bem ruim para ele, vai dando ruim, entendeu? E esses seres, mesmo você quando sofre, você não tem voz, eu quero gritar, eu quero pedir ajuda, já subiu o SOS, alguma coisa vai acontecer, já subiu, entendeu? Pode ter certeza. Sobe, uma hora chove, né? Então pode ser que uma situação apocalíptica seja um SOS daqueles que estão, sabe, clamando, não tem instrumento, eles são mais fortes. Uma hora vai chover. Entende? Assim como a cadela me pediu ajuda. Ou enfim, as coisas se modificam imediatamente. O que Deus tem me falado é o seguinte: os processos, muitas vezes, eles não mudam nada. Eles trocam de roupa, é sempre a mesma coisa. Indefinidamente, é a mesma coisa. Eles falam, você vai passar por esse processo, vai mudar. Não vai mudar nada. Às vezes precisa do imediato, da intervenção de Deus, que faça alguma coisa para que as coisas mudem. E aí, nessa visão, não terminei de falar, desculpa, do remédio que eu orei. Eu orei e falei para Deus que eu prometi que eu não ia mais tomar nenhum remédio e falei para Ele, que toda vez que eu tivesse um desespero, né,
uma tristeza. Na verdade, nem desespero ele não deixou mais eu sentir. Depois disso que eu fiz essa oração, eu só tinha tristeza. E essa tristeza, eu falei para ele, eu vou dormir. O Senhor vai fazer com que eu durma, como se eu tivesse tomado um calmante. Mas esse calmante é o Senhor que vai me dar. É um calmante do Espírito Santo, alguma coisa. Né? E é assim sempre. Nunca mais eu senti desespero, né? Então sempre. E aí é como se um quarto fosse esvaziado, né? Eu tive uma visão uma vez de um quarto vazio, todo branco. E eram duas visões, eram dois cômodos, um do lado do outro. Eu estava no meio de um sofá, com uma família enorme, eu fazia parte daquela família, e eu já falei isso várias vezes aqui, e eu me sentia muito mal com aquela família. E quando eu saí daquele cômodo, eu não saí andando, né? Eu já apareci no outro cômodo. Era todo vazio. E eu me senti bem, me senti acolhida ali. Então, às vezes, é isso. Eu te tiro do processo para que você entre no imediato. Olha, e eu estava naquela família há muito tempo, talvez uma vida inteira. E eu só sentia angústia. Quando ele me tirou, uau! Quando eu entrei no cômodo vazio, esvazio o cômodo, que veio nova vida. Aí, falei, meu Deus, essa sou eu. E eu senti ali, naquele vazio, me senti amada, me senti preenchida. Que nem ali, quantas pessoas tinham no sofá ali? Umas 7, 8 pessoas. Não senti nada. Pelo contrário, angústia, tristeza. Nossa, uma situação de humilhação, de vergonha, sabe? Sabe que não combina? Você comer feijão com sorvete? É assim que eu sentia. Como que eu vou comer feijão com sorvete? E aí, assim, não combinava, entendeu? Daí, quando eu tava no vazio, nossa, aquilo lá, assim, nesse cômodo, né, vazio. Já passou de 1 hora o áudio, enfim. E aí, eu vi, eu não assisti ainda, que tem bastante pessoas que estão tendo visões apocalípticas. E uma delas, acho que uma pastora. Eu não vi ainda a mensagem dela. E eu pensei, vou gravar minha mensagem para não ter, sabe, contaminação? Não contaminar a ideia dela com a minha. Ou de outras pessoas. Então, a única coisa que eu vi assim, a capa que a pessoa pôs, e que eu falei, meu Deus, meu sonho, que é uma fumaça escura, né? Então, no meu sonho, eu estava deitada no chão e estava, eu achei que eu estava morta, eu não estava morta, eu estava dormindo. E do meu lado tinha uma outra pessoa, né? E eu tinha um sono que eu não conseguia acordar, sabe aquele sono profundo? O sono gostoso assim, pesado. E eu não sabia se era um gás para fazer dormir ou o que era, mas me dava muito sono. E aí eu vi que do meu lado tinha essa pessoa deitada no chão. Daí eu comecei a querer acordar, querer abrir os olhos, me movimentar. Daí tentei acordar essa pessoa do meu lado. E a pessoa não acordava. Eu acho, eu não sei, dessa pessoa, enfim, talvez estivesse dormindo mesmo, porque era um sono dava muito sono.
E eu vi assim, eu não conseguia ver o céu. Era uma cortina de fumaça muito grande. E eu sabia que eu tinha corrido. Ai, desculpa. Eu sabia que eu tinha corrido para fora de casa quando aconteceu alguma coisa. Então eu saí correndo. Eu não sabia como eu sabia, eu só sabia. Então, nas experiências sobrenaturais, até em sonhos, a gente sabe de alguma coisa, a gente só não sabe explicar. Enfim, e eu tinha a certeza em mim que quando aconteceu alguma coisa, e eu não sei o que é essa coisa, eu saí disparado. Então eu não saí sozinha, porque tinha alguém comigo, que saiu correndo junto comigo. E em algum momento, talvez, de extremo medo, pavor, a gente deitou no chão e tipo assim, vamos fazer o quê? E é isso que eu senti, vamos fazer o quê? Então, de tanto pavor, mas tanto medo, sabe assim? E aí você dorme. Será que não foi isso que os discípulos sentiram lá com Jesus? Ele falou assim, vocês orem, eles dormiram. Eu senti meio assim, sabe? Eu senti que sentimos tanto pavor que desmaiamos. E aí caímos num sono profundo e eu é que acordei primeiro. E aí eu acordei, eu olhei para o céu assim, eu não vi o céu, né? Era uma cortina de fumaça. E eu não sei, mas a sensação que eu tinha, e eu tenho que falar isso, é que não era só na minha cidade, não era só no meu bairro, não era só no Brasil, mas era no mundo inteiro. Era no mundo inteiro essa cortina de fumaça, esse não sei o que cobriu a terra. E não conseguia ver o céu, e essa cortina de fumaça, ela fazia com que a gente ficasse sonolento. Eu não sei se as pessoas dormiam a ponto de morrer, não sei, mas dava muito sono. E aí eu acordei e comecei a caminhar, né? E eu lembro que eu fui até uma casa pequena. E essa casa, ela tava não dava para entrar porque ela tava meio que derrubada, entendeu? Ela não caiu, ela caiu umas paredes assim, sabe? E deixando que ela ficasse menor ainda, ficasse mais compacto assim, não dava para entrar, não dava para entrar pela porta. E aí então eu vi isso. Mas não sei porque eu tinha a sensação de que isso não tinha acontecido aqui na minha casa. Mas tinha acontecido nessa outra casa. Nessa outra casa que eu tive. Então, eu não sei exatamente. Porque é como se essa casa que eu vi, ela não estivesse perto de mim. É uma casa que estava longe. E eu não sei como que eu fui de um lugar para o outro para ver. E é aquela coisa que você tá num lugar e você aparece no outro. Então, assim, eu não acho que eu fui caminhando até lá. Não fui. Eu apareci lá e vi. E eu sabia que a minha casa não tinha caído. Mas essa outra casa tinha caído.
essa visão que eu tive. Eu sei que eu falei muita coisa, o sonho é pequeno, mas esse sonho é como que as pessoas estão sondando sobre uma mudança, uma catástrofe, alguma mudança que ocorra na Terra. Tem gente que fala que é uma mudança boa ou é uma mudança ruim. É o imediato. É o que eu tenho pensado, né? Que tem coisas que acontecem que são imediatas, como para mim a pandemia foi uma espécie de imediato. Alguma coisa que acontece urgente na hora, entendeu? Que é para que a gente aprenda o valor da vida. É para que a gente aprenda aquilo que realmente é necessário, porque Deus tem falado desnecessário e necessário, e às vezes se troca. O necessário, ele se torna desnecessário na mente das pessoas, e o desnecessário se torna necessário. Então, assim, dessa visão apocalíptica que eu vejo, olha, dos livros que eu tenho escrito, eu sempre tenho uma visão das casas vazias, tá? Então, é como se, quanto que tá valendo a coisa, as coisas em si? Tá lá em cima o valor das coisas e as vidas lá embaixo, entendeu? Essas vidas, elas estão mandando SOS. Então, não pense que as vidas, elas são apenas, ai, não sei me defender, ai, nós somos vítimas. Elas têm alguém por elas. Entendeu? Deus fica observando. Ah, vocês fazem o que vocês querem. A hora que surge o imediato, que é a hora que eu darei a solução, aí vocês verão. Aí vocês ficam com medo. Entendeu? Porque o homem grande, por exemplo, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele é forte, né? Então, o valor das coisas está lá em cima e o valor das vidas lá embaixo. Ele acha que ele pode, né? Mas deixa ele. Hora que Deus lança o imediato, aí as coisas mudam. De uma hora para outra, sem aviso. Deus não dá aviso. Deus gosta de pegar despreparado. Sabe como saúde pública, vigilância, tem que fazer visita sem avisar, né? Os anjos de Deus também. Eles têm que fazer visita sem avisar. Então, ele vem no imediato. Só que o imediato de Deus não é castigo. É solução. E sempre solução sobre vidas. Deus não é como o ser humano que está preocupado com as coisas. Ele está preocupado com casa, com dinheiro, com carro, isso e aquilo. Ele está preocupado com as vidas. E aí, eu sempre vejo as casas vazias. E eu não sei se realmente vai acontecer algo. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Estou contando do sonho que eu tive. Estou contando da sensação que eu tenho, né? De um certo esvaziamento da terra. E que as coisas têm que ser colocadas. Eu ia falar o devido valor. Não, o ser humano ele não vai dar o devido valor para a vida. Acho que não.
que já passou pela pandemia, ele não mudou, né? Não vai mudar agora. Não vai mudar. Porque é aquela sensação de que, eu sobrevivi, e aí a pessoa volta. Sabe, tem pessoas que fazem bariátrica e voltam a comer da mesma forma e elas engordam tudo de novo? Às vezes é essa a situação das pessoas que passam pelas situações ruins da vida. Elas passam por uma situação ruim e elas voltam a fazer as mesmas coisas de sempre. Elas não aprendem nada. Entendeu? Então, na verdade, eu vejo esses imediatos como uma resposta ao SOS. Ao SOS que sobe. Esse SOS, se vocês gostam de trechos bíblicos, vocês podem encontrar vários ali. O povo chorou, subiu ao céu o clamor de Deus. Entendeu? Tá sofrendo, tem um gigante aí, né? As coisas têm mais valor que eu. Você sofrendo alguma situação, sem instrumento, você perdendo, Deus fala esvazia o cômodo, como assim? Sabe, com receitas médicas na mão que só vai te levar a um fim. Só Deus pode. E às vezes o planeta Terra tá assim. Entendeu? Porque esses homens, tem um livro meu que é muito legal, que eu gosto. Claro, eu sou suspeita. Desculpa. As 5 estrelas, né? Que fala sobre um certo tipo de pessoas que às vezes eles vêm para a Terra como estrelas mesmo. Como superdotados, muito inteligentes, e eles serão empossados, grandes líderes. O que eles vêm para a Terra? Eles têm uma missão: apaziguar, né? Trazer conforto, diminuir o sofrimento do mundo. Mas nesse meu livro eu falo, essas estrelas, elas têm uma maleta na mão. E a tentação, ela é muito forte do poder. Então, o que era para eles fazerem, eles fazem o oposto. Você entende? Eles nasceram para salvar o mundo, entendeu? Para mudar o país, sim, sabe? E Deus é que coloca a pessoa ali naquela autoridade, talvez tenha colocado mesmo. Mas ele está fazendo o oposto, entendeu? Do que ele nasceu para fazer. Porque ele foi seduzido. Ele, ela, essas autoridades, e coloca o valor das coisas lá em cima. E das pessoas, as vidas lá embaixo, desprezando as vidas. Só que chega o tempo de todo mundo, e chega o tempo, que é esse tempo do imediato. Então, se toda a sentença humana, ela está fadada ao fim, a sentença divina não. Ela só fica esperando o tempo para que as pessoas se arrependam. Eu tô vendo, tô esperando ele se arrepender, tô esperando, não vai acontecer. Aí cai o quê? O imediato, que às vezes são essas situações, na qual acredito que é para valorizar a vida e diminuir o valor das coisas. Nessa visão que eu tive, já estou escrevendo alguns livros, acho que tem até um que eu já terminei, que é assim: quando você diminui algo, esse algo passa a ter muito valor, né?
Por exemplo, tem uma espécie em extinção. Nossa, achei uma delas. Tem muito valor, entendeu? Uma fruta que, não deu muito essa estação, o preço vai subir lá em cima. Então, o que acontece com a catástrofe? A catástrofe natural, esse imediato, que às vezes possa vir sobre a Terra, ele diminui a vida, porque a vida está muito desvalorizada, para que suba o preço, entendeu? Vocês não valorizaram, então eu vou subir o preço da vida. Então, quanto menos, mais valor tem, né? A minha filha, quer ver um exemplo? As pessoas estão muito tecnológicas, né? A minha filha está de férias, então ela queria muito o quê? Encontrar com a amiguinha dela, tal. Daí eu pensei que a amiguinha dela ia vir brincar com ela. Não, a amiguinha dela ia ficar ali na videochamada com ela, conversando com ela. Mostra um brinquedo seu, mostra o meu. E eu fiquei assim, meu Deus, a amiguinha dela vai mandar foto. E eu fiquei até sem graça, porque assim, não é assim, sabe? Eu quero que a minha filha brinque, eu quero que... Então, e não é só sobre isso, enfim, é só um exemplo para vocês, né? Que as pessoas já não dão importância à vida. A mãe deixa de amamentar a criança para ganhar mais, né? Às vezes nem amamenta a criança vai tomar, né, leite em pó na creche. E eu sei que é pela necessidade de renda. Mas tudo isso é gerado pela mentalidade e pelo sistema, né? Pela falta de instrumento, pela desigualdade social, enfim. E é sempre que você vê algo, é sempre a vida em detrimento da coisa. É o valor da coisa lá em cima, o valor da vida lá embaixo. Então, nessa visão que eu tive, sobravam muitas coisas. As coisas não têm valor. Não faltava era a vida. Sabe quando você tem muita roupa e você não tem uma pessoa para vestir aquela roupa? Você tem um monte de sapato, não tem uma pessoa para calçar aquele sapato. Você tem um monte de casa e não tem uma família para morar naquelas casas. Essa tristeza. Entendeu? Então, assim, diminui algo para que o valor suba. E às vezes ele pode fazer isso. Talvez ele faça isso. Entendeu? Porque é só faltando para que as pessoas, de fato, venham a valorizar. É isso. Eu encerro por aqui. Tchau, Deus abençoe vocês.